Bom dia, pessoal. Pai do Senhor. Eu vou falar um pouco sobre a expressão dos últimos dias. A expressão bíblica últimos dias e o termo popular fim dos tempos nem sempre querem dizer a mesma coisa. Últimos dias e fim dos tempos podem tanto referir-se à era atual da igreja como ao futuro e à conclusão do Estado de Israel e da Igreja do Senhor. O fim do mundo é algo de que as pessoas muito temem. O fim do mundo não, o dia do Senhor, que marcará o fim de tudo. Mas nós vemos que o vocábulo referente aos últimos dias, diversas expressões bíblicas dizem respeito ao fim dos tempos. A Bíblia ensina que a presente era terminará com o arrebatamento seguido pela tribulação, mas se encerrará com a segunda vinda do Messias. É preciso distinguir vinda do Messias para a igreja como últimos dias da tribulação de Israel. Na tabela que eu vi no livro aqui, Enciclopédia das Profecias, observa uma classificação que separa passagens relacionadas ao fim da era cristã das que dizem repetir aos últimos dias para Israel. Quando o versículo alude aos últimos dias, seu contexto revela a expressão, se ela se relaciona com Israel ou se ela se relaciona com a igreja. Quando alguns leitores da Bíblia acreditam que existem sinais específicos relacionados ao fim da era da igreja. Esta afirmação, porém, é bastante drástica. A Bíblia indica a circunstância da igreja, o desenrolar geral da era, a alerta sobre algumas tendências presentes ao fim da igreja. Passagem como 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5 e 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, muito provavelmente dizem respeito à segunda metade ou ao fim da era da igreja, conforme as passagens alertam crenças e estilos de vida mundanos tornarão comuns na igreja tais passagens e não falham sobre a sua decadência moral do mundo em geral e a sociedade em geral, mas especificamente sobre o declínio dentro da igreja, como parte da crescente apostasia. Ou seja, um dos principais sinais da marca do fim da era da igreja aqui na Terra vai ser a apostasia de muitos que abandonarão a fé para crer em doutrinas de demônios, como diz o apóstolo Paulo. Este declínio não é fácil de medir. Por mais terrível que as coisas estejam, hoje podem sempre piorar e piorar no futuro ainda mais. Não é possível saber quão ruim a realidade deve estar para poder qualificá-la como um sinal de profético no que diz respeito a condições gerais da igreja. Homens maus, enganadores, irão de mal a pior. Judas afirma que havia apostasia na igreja do primeiro século, versículo 13 e 4 do livro de Judas.
Portanto, podemos concluir que desde os primeiros tempos a apostasia se agravado dentro da igreja. E não é pouco. Muitos homens de Deus que eram pregadores, que eram homens renomados, hoje pregam doutrinas de demônios, doutrinas satânicas e abandonaram totalmente a fé. Eles já não creem mais no arrebatamento da igreja. Para vocês terem ideia, eles só pregam prosperidade, porque é nisso que eles acreditam, em dinheiro. Mas o apóstolo Paulo afirma que aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Então vamos buscar com todo cuidado e com todo afinco aquilo que não é passageiro, aquilo que é eterno. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.